Fala pessoal, Guilherme Berenguer aqui, estou com a minha esposa maravilhosa, linda Bianca Berenguer, e hoje o nosso bate-papo nós vamos trocar ideias sobre família. Por que na família muitas vezes esperamos que ali seja o nosso porto seguro, o nosso ambiente de segurança e muitas vezes encontramos dores, silêncio e desconexão? Pois é, Bia, é um tema um tanto complexo, né? Bastante. Às vezes até inconscientemente, né? Eu cresci num ambiente com muito amor, mas existiam situações que realmente foram assim, origens de dor para mim. Por exemplo, a forma pela qual minha mãe lidava com dinheiro, né, a escassez, era sempre um sofrimento. E aprender a lidar com o recurso financeiro ao longo da minha vida familiar foi um desafio, eu ressignificar isso. De um lado não faltou a emoção, não faltou o amor, mas por outro lado, tinha tantas outras situações de desafios que eu precisava aprender, amadurecer. E como é que a gente faz para colocar em prática uma família equilibrada, uma família com conexão, onde o silêncio não deixe isso fermentar as nossas emoções? Por exemplo, na tua família, você crescendo, onde você consegue identificar, Bi, referências de base e referências de isso aqui poderia ser melhor, ou a gente está melhorando isso na nossa família? Que a gente traga para o nosso meio, para a nossa família? Que a gente entendeu como padrões. Oi, sogra, bom dia. Estamos fazendo gravação aqui, você é mais do que bem-vinda, viu? Quais referências na sua família você teve como positivas e aquilo que às vezes inconscientemente, porque eu não acredito que um pai e uma mãe que ame os filhos faça alguma coisa consciente, mas são padrões que a gente teve que melhorar na nossa família hoje. Um exemplo muito bom que eu tive foi do meu avô e da minha avó. Eles sempre foram muito presentes, muito atenciosos com a gente, muito preocupados com o nosso bem-estar, com a nossa saúde mental, emocional, física. Eles sempre trataram a gente de uma maneira muito respeitosa. E eu acho que hoje em dia a gente encontra pais que não respeitam os filhos como indivíduos. Eles tratam os filhos como inferiores a eles ou que eles não sabem nada. E na verdade, o filho, ele não deixa de ser um indivíduo porque ele é uma criança. Ele tem sentimentos, emoções, vontades, desejos. E a gente não pode ignorar esses sentimentos da criança, que você acaba inibindo uma necessidade de expressão da criança, que ela vai buscar outros meios para poder se expressar. E de repente vai criar um mal-estar de relacionamento com os pais, porque ela pode se sentir não compreendida. O suprir as necessidades da criança, ela vai buscar afirmações com outras pessoas, que não necessariamente vão ser saudáveis para o desenvolvimento cognitivo, físico, emocional dela. Então, principalmente na adolescência, a gente tem que tomar esse cuidado, e na infância, já no final da infância, né, logo pré-adolescência, é uma fase muito importante no desenvolvimento cognitivo da criança, que é onde está acontecendo muita mudança cerebral. Então, ela vai buscar afirmações e vai buscar assertividade e validação com pessoas que não necessariamente vão ser saudáveis para o desenvolvimento dela como um ser humano. Não. E isso eu cresci com muita positividade, com muita afirmação de não que tudo era possível, porque não era. Minha família era bem rígida com relação à educação. Sim. Mas a gente cresceu sabendo que a gente ia ter o suporte do pai, do avô, da mãe, da avó, do que a gente fizesse, eles iam apoiar a gente, mas eles sempre falavam, olha, se você escolher isso, você pode passar por isso ou aquilo. E se você escolher por esse caminho, você vai ter esses outros resultados. Essas consequências, né? Então a gente sempre teve um diálogo muito aberto do positivo e do negativo, e a escolha era sempre nossa. E a gente arcava com as consequências das nossas escolhas. E isso fez a gente amadurecer saudavelmente. Muito Acho que forte, isso é importante. muito forte essa base que você teve, Bi. Uhum. Isso fica claro na tua conduta, nas tuas atitudes, né? De você ser firme, porque você teve muito amor, muito limite, mas ao mesmo tempo muita instrução para você hoje seguir uma jornada, né, com muita firmeza, que para mim é uma das suas qualidades que eu mais admiro, né? Então, se você não elogiar a sua esposa, hoje aproveite este momento para falar, meu amor, eu te admiro por esses motivos. Então você, meu amor, eu te admiro por sua firmeza, porque você é muito
Isso é muito forte, emocionalmente falando, também. Agora, uma das dores dentro da família é a desconexão emocional. Como que a gente faz para a gente se conectar emocionalmente? Quando eu penso em desconexão emocional, como filho, será que eu me sinto à vontade para falar para minha mãe situações que eu teria vergonha? Será que eu me sinto à vontade de perguntar para ela situações que eu ouvi, eu fui requisitado por amigos, na escola, numa festa? Primeiramente, eu acho que os pais têm que estar abertos a olhar para dentro e ver o que eles sentem e tentar se conhecer, entender os traumas possíveis que eles tenham de crescimento. Traumas sendo inibição, falta de apoio dos pais por algum motivo, algum tipo de abuso verbal, físico, sexual, um tipo de repreensão que possa ter havido, né, na infância, e você ter essa coisa dentro de você que você não põe pra fora. E de repente isso, quando você vira pai, isso vem de uma maneira meio monstruosa, que você acaba passando pro seu filho, não necessariamente traumas, mas essas emoções vêm de uma maneira errada. Essas emoções estavam adormecidas, e aí por algum momento desencarrilhou essas emoções e você não sabe às vezes nem de onde vem, né? É o que eu quero dizer assim, que a gente tem que se conhecer, olhar pra dentro, e daí a gente tem que falar, cara, o que eu tô fazendo? Né? Será que esse é o melhor approach que eu tenho com meu filho? Ter ouvidos para ouvir realmente, não só deixar a criança falar e você não tá compreendendo. Saber escutar e saber falar para que teus filhos consigam te escutar. Então você tem que falar para que eles consigam te escutar e escutar para que eles consigam falar. Você tem que ter uma escuta ativa e tem que ter uma fala consciente, respeitosa. Sim. E que você vai agregar ele. Quando seu filho está falando alguma coisa que para ele pode ser delicado, que ele tenha vergonha, que você não concorde, não necessariamente você vai já criticar e sair dando porrada verbal na criança e já meio que... repreendendo. Soltando regra. Escuta, tem uma escutativa. Sim. Deixa ele falar. Porque se você repreender, a criança não vai mais falar com você. Quem que ele vai procurar? Um amiguinho que afirme esse comportamento dele ou essa ideia dele. E não necessariamente vai ser um acolhimento saudável. Isso que você está falando me leva a concluir, né, o nível de humildade que a gente tem que ter como pai, como mãe. E autocontrole. Né? E ao mesmo tempo quando você fala de escuta ativa, como que você escuta lendo as emoções, percebendo as emoções, porque muitas vezes o que está sendo falado através das palavras é o que está por trás das palavras que você precisa entender. Os sinais das emoções, os sinais físicos. E, por exemplo, às vezes a criança vem da escola falando, papai, o fulaninho falou que experimentou droga. Aí, isso tô falando assim já numa idade de 12 para cima, né? Aí qual que é a tua reação imediata? Meu Deus, como assim? Né? Você vai querer já... Como é que é, rapaz? Você vai querer já repreender. Droga! E na verdade, você tem que falar, ele falou isso? E aí? Você tem que meio que puxar a conversa para poder entender e dar a segurança que teu filho pode vir falar com você num lugar seguro. Que você é uma pessoa de segurança, que ele pode vir falar seja o que for, ele vai se sentir seguro em falar com você. Não quer dizer que você vai passar a mão e falar que tá certo, numa coisa que é errada. Mas a criança tem que se sentir segura em saber que em qualquer situação, a família, o pai, a mãe, um adulto de confiança, seja essa pessoa que ele pode vir e se sentir seguro e falar, caramba, por mais drástica que seja a situação, eu tenho meu pai, meu tio, minha mãe, para poder contar e me ajudar a resolver essa situação. E aí, esse tipo de comportamento, esse tipo de percepção coloca a família dentro, claro, desse lugar de ambiente seguro, do porto seguro. Um ambiente seguro é um ambiente onde você pode expor tudo o que você quer, sem medo de ser repreendido, mas tem que ser intencional, Bia. O que eu tô falando aqui, a gente sabe disso. Muitas pessoas sabem disso. Agora, mas muita gente não sabe. Muita gente não coloca em prática o que já sabe. Porque não deveria ser tão difícil você escutar o seu filho. Mas é. Você simplificar a rotina. Mas é porque a gente quer resolver os problemas dos filhos. E às vezes a gente tentando resolver o problema dos filhos, a gente cria um problema para eles. Sim.
Muitas vezes, quando a gente quer resolver o problema dos nossos filhos, a gente acaba criando outros problemas para eles. A gente acaba desabilitando as crianças a tomar atitudes que elas podem tomar sozinhas. Então, para você que é pai, que é mãe, que você entende que dentro da sua família, do seu núcleo familiar, você precisa criar um ambiente seguro, um ambiente onde você possa discorrer uma comunicação saudável, onde você possa acolher, amparar, instruir, formar o seu filho, né? Haja vista a família base de sociedade, né? Família, né? Essa troca, esse crescimento, esse progresso mútuo, né? Porque o pai aprende, a mãe aprende. E muitas vezes as famílias... Não o que, amor? Não, o que eu lembrei agora, muitas vezes as famílias nem sabem do que os filhos gostam. É a desconexão que a gente está falando. Quantas vezes essa vocês sentaram para Hum. conversar com o filho de vocês para saber os interesses, os gostos, as preferências? Mas na prática, vamos falar o seguinte. Não, outro dia eu cheguei com meu filho, Sebastian, à noite já, antes de dormir. Mas fala o que você faz para criar uma rotina saudável de conexão emocional. Eu converso com eles todo dia. Todos os dias eu pergunto tudo. Eu falo, e aí, como foi o dia? Aquele silêncio, tudo bem. Eu falo, mentira, não foi só isso. Mas eu penso comigo, né? Daí eu engulo seco, falo, aham. Aí eu falo, mas e aí? O que você fez? Ah, não, fui jogar bola com o meu amigo. Eu falo, sério, foi jogar bola? Aí ele fala, fui jogar bola. E a gente falou disso e daquilo. Eu falei, olha que legal. Né? Você tem meio que se nivelar um pouco a criança e deixar a criança falar. Porque a gente tem um instinto, pelo menos eu como mãe, eu tenho o instinto de querer já dar a resposta para eles, né? Toma aí 30 anos que eu vivia mais que você e agora coloque em prática você com 10 anos. Então a gente tem que dar aquela respirada e saber escutar. Porque você tendo essa escuta ativa que eu estava falando antes, Sim. É você dar esse tempo para a criança. E às vezes você, por exemplo, ele fala, fui jogar bola. Aí você já vai querer falar, daí você fala, você foi jogar bola? Daí a criança vai saber que você está escutando ela. Sim. Né? Sim. É muito legal. E toda noite, não todas as noites, mas a maioria das noites eu sempre sento com eles, um em cada cama, e eu pergunto como foi o dia, se eles têm alguma coisa para falar que eles não falaram durante o dia, se tem alguma coisa que está incomodando eles, se eles estão se sentindo pressionados por alguma maneira, se eles estão incomodados com alguma coisa, se tem alguma coisa que eu fiz que incomodou eles, se eles gostariam de mudar alguma coisa em casa, o que seria isso, né? E a gente gosta de... Quando eu vejo que eu errei também, eu peço perdão pelos meus erros, eu reconheço que eu falei, olha, desculpa, mamãe se alterou hoje, porque independente de você ter feito isso ou aquilo, eu deveria ter respondido de uma maneira mais madura, então me desculpa por isso, você não merece ser tratado dessa maneira, né? Reconhecê-los como indivíduos e mostrar o respeito e mostrar também que eu erro e como você resolve esses erros. Isso você vai estar ajudando a criança também a regular essas emoções deles, eles vão meio que copiar como você regular essas emoções com outras pessoas. Criar bastante empatia. Meus filhos têm bastante empatia. Importante. Principalmente o Sebastian. A Rebeca Importante. É um trabalho, é um processo. E com isso dito, Bi, a gente passa a entender que uma outra situação que pode acontecer em família é você criar uma série de regras e você não está presente. Você cria sistemas, regras de obediência, né? Você sistematiza a convivência em família e você deixa de colocar em prática as coisas mais simples, que é o acolhimento, o amor, Muito amor. A escuta, você estar prestando atenção nos mínimos detalhes, é você fortalecer, reforçar o sentimento, você abraçar, estar presente, olho no olho, você entregar o teu melhor. Não, a gente dá muito carinho. E você usar a verdade também, né? Muitas vezes a gente está passando por situações como pais e dependendo da idade do filho, você começa também a trazer eles para a conversa. Mas de uma maneira Sim. que seja apropriada para a idade. Sim, e que claro. eles não se sintam culpados, porque a criança tem tendência a se culpar por tudo que acontece na família. Então, fazer isso de uma maneira que eles não se sintam culpados pelos problemas ou desafios que a gente esteja passando, mas que eles consigam pensar em estratégias.
Então a gente coloca como desafios para eles. Fala assim, olha, tem essa situação que está acontecendo, por exemplo, tem um negócio do papai e da mamãe que está acontecendo isso. O que você acha? O que você acha que vai ser melhor? Fazer isso ou aquilo? Meio que deixar eles participarem nas decisões. Envolver nas decisões da casa. Que a gente, como empreendedores, o trabalho... Sim. Né, é propício para esse ambiente. Por estilo de vida empreendedora, a gente trabalha muito de casa e muitas das decisões a gente toma no nosso home office. E em tomando essas decisões, algumas dessas decisões que envolvem movimento da casa como família, a gente traz eles para poder ter essa conversa, né? E aí eles se sentem parte disso. Como aconteceu comigo, eu falei para você, aconteceu comigo quando minha mãe precisou vender uma casa em Recife e para um outro bairro. Eu tinha ali por volta de 13 anos e ela falou assim, meu filho, o que você acha da gente mudar dessa casa para essa outra casa, nesse outro bairro? E aí, embora eu vivi várias outras situações de desafio, em momento algum eu me senti mal, ou aquilo me fez mal, porque eu participei da decisão. Então existia uma comunhão, existia um acordo, existia um ambiente seguro. Sim. Então é importante também. Por isso que você, marido, esposa, não trate o seu dia a dia de uma forma vazia ou puramente técnica ou só regras. É importante você entender a vida que você está colocando dentro do seu dia a dia, através desse amor, através desse desejo de construir essa família. E aí sim, você consegue com intenção estabelecer uma base firme de segurança, não só para os filhos, mas como também para o casal, né? Para o marido, para a esposa. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que... O que eu acho legal é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que... Pois não, senhora, pode prosseguir. Uma pitadinha de humor aqui. Ela que estava aqui toda, vou ter que falar. Né? Vocês perceberam que ela fluiu. Muitas mulheres vão ser impactadas e vão ter muita inspiração pelo que você, dona Bianca, tem a compartilhar. No pressure. A família é um ambiente seguro, onde a gente tem que criar espaço para as crianças também terem a voz delas, e não só os pais ficarem ditando regras. Claro, os pais colocam as regras para serem seguidas. Lá em Pernambuco não era nada assim. A conversinha lá de São Paulo. Minha mãe só olhava para mim, não tinha essa conversa também, toda não. Mas a gente sabia. Minha mãe só falava, Guilherme, acabou. Não tinha esse assunto todo, não. Guilherme. O ambiente era seguro. Não é Guilherme, é Guilherme. Eu tinha que achar que era seguro, não tinha outra opção, amor. Desculpa. Mas é seguro, porque a família é um ambiente seguro. Por mais que tenham essas regras fortes, a gente tem que criar um ambiente seguro para as crianças. Sim, claro. E a gente só vai criar esse ambiente seguro se a gente estiver, como casal, alinhados. Alinhado, sem dúvida. Então isso é muito importante. Então, as crianças olham tudo, não é o que a gente fala, é o que eles veem. A gente pode falar, faz isso ou aquilo, mas se a gente não fizer o que a gente fala, eles vão fazer o que a gente fala para fazer. Não o que a gente fala, mas o que eles veem, às vezes, de errado, de inadequado. Se não tiver alinhado o teu discurso com as suas atitudes como pai, esquece. Mais vale o que você faz do que o que você fala. Quer falar mais alguma coisa? Depois. Então, para você que está curtindo o nosso bate-papo, não esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhe, comentem e assuma um compromisso com você. Faça da sua família, nesses próximos 7 dias, um ambiente de segurança emocional e intenção. Até a próxima.